Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos no nosso segundo encontro do Discipulando Vidas. Semana passada nós falamos sobre a Igreja Metodista na Inglaterra e hoje vamos estar abordando sobre a Igreja Metodista nos Estados Unidos, nas colônias americanas. Nós hoje temos um convidado especial, o pastor Wesley Nascimento, pastor da Igreja Metodista Central em Juiz de Fora. Ele estará trazendo a sua contribuição, falando de um grande missionário metodista nas colônias americanas. Mas antes de entrar no assunto sobre o trabalho metodista nas colônias americanas, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante aqui da minha cidade de Alto Jequitibá. Pois então, meus queridos irmãos e irmãs, esse é o templo presbiteriano de Alto Jequitibá. É um templo histórico, ele é o segundo templo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui do lado do templo nós temos um monumento dos 500 anos da Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. Está lá em Romanos 1:17. E aqui do lado nós temos os reformadores, né? O Martim Lutero, datado 1483 a 1546, o Felipe Melanchthon, 1497 a 1560, o João Calvino, né, 1509 a 1564, e o John Knox, 1513 a 1572. E olha que lindo a imagem ao fundo desse monumento, os 500 anos. Lá no fundo você vai encontrar o Pico da Bandeira. A cidade de Alto Jequitibá, ela fica aqui na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, e nós podemos então avistar lá no fundo o Pico da Bandeira, um dos maiores picos também do Brasil. Então dessa forma nós estamos abrindo o nosso discipulado hoje, o Discipulando Vidas, e vamos então passar ao nosso vídeo falando um pouco sobre a Igreja Metodista nas colônias americanas com o reverendo Wesley Nascimento, lá de Juiz de Fora. Ainda falando da nossa Igreja Metodista nos Estados Unidos, então a gente percebe que houve uma grande divisão, tanto do país como também da Igreja Metodista, principalmente por causa da questão dos escravos. Então a gente percebe que o lado sul, né, é o lado onde as pessoas optaram pela escravidão, e o norte, né, combatendo assim a escravidão. Bem, hoje, graças a Deus, tanto o país como a igreja, essa questão ela foi superada, apesar, né, nós encontrarmos ainda muito rastro do racismo presente nos Estados Unidos, mas na Igreja Metodista isso foi superado, tanto que hoje a igreja lá chama Igreja Metodista Unida. Hoje nós temos o símbolo da cruz e a chama, aliás, a cruz e duas chamas, justamente simbolizando esta unidade. Quando a igreja superou essa desavença, então ela passou a ser chamada de Igreja Metodista Unida, por isso que tem a cruz e as duas chamas, que seriam as duas igrejas que estavam separadas, mas em torno de Cristo, esta igreja se uniu novamente. Então o símbolo que nós hoje temos na Igreja Metodista do Brasil é esse símbolo que retrata a Igreja Metodista Unida, nesse novo momento da igreja onde ela supera a questão do racismo, da escravidão, e ela se une novamente ali para pregar o Evangelho. Então esta aula de hoje é uma aula que conta um pouco dessa história, e semana que vem nós vamos estar abordando sobre a nossa história metodista chegando aqui em terras brasileiras. Um abraço a todos, continue dando seu feedback, mandando aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Estamos juntos, na mesma fé, no mesmo Deus, em comunhão e também em unidade. Amém? Que Deus abençoe.